Oi, gente, boa noite. Então, esse vídeo aqui é para dizer, né, sobre as senhoras, né, que chama Cássia Eller e a viúva Maria Eugênia, né, do canal Zapeano, não é? Então, assim, é, acho que quem é mais ou menos aí da minha época, né, deve lembrar da cantora Cássia Eller, né, que faleceu aí, foi acho que 96, 97, alguma coisa do tipo, né? Época de Natal, eu lembro, né? Emissora Globo foi a primeira, né, a dar a notícia, né? Então, nesse vídeo aqui do Zapiano mostra muito bem a condição, né, da qual se encontrava a senhorita Cássia Eller. E não é que todo mundo curtia, né, esse jeito dela, os hits dos quais, né, a moça conseguiu estourar, né, no grande rádio, né, nacional, e algumas reportagens, acho, né. Só que na bem da verdade, o que hoje, né, a gente julgando o passado com a mentalidade de hoje em dia, né, até quem tem mais maturidade, é o quê? Que essa Maria Eugênia, né, era senhorita, né, que não era feia, né, de muito contatinho com grandes produtores, né, garota de programa que chama, né? Ainda mais num país machista, é apenas isso que a gente tem a dizer, né? A Maria Eugênia é uma garota de programa de prostituição que tinha contatinho, né, com produtores musicais, esse estilinho de coisa, ou familiares, né? E conseguiu acolher, né, a Cássia Eller, né? E oferecer droga para, né, a quantia de dinheiro que a produtora, né, produtora essa Maria Eugênia, investiu dos contatinhos de programa que ela fez, não é? Ela ofereceu droga para se recuperar, né? E por qual motivo a criança não ficou com os avós, teve que ficar com essa moça Maria Eugênia, né? Que diz ser, não é? Então ninguém sabe se esse garoto foi estuprado, se ele foi usado, não é? Porque eu tô passando situação com meu filho. Então, assim, se ela é sapatona, né? Primeiro, nem de homem ela gosta. Primeiro assunto, né? Então, quando a mãe tem que se adequar, né, ao que estão fazendo com o filho dela, né, o pai, no meu caso, meu filho, né, porque ele está convivendo num ambiente de lésbica, né? Agora, o que a mente fraca, eu imagino, né, do pai do meu filho, de duas uma, ou por conveniência ou por burrice, né? Porque ele vai pensar o quê? Ah, elas são lésbicas, né? Ex-prostituta, vamos pôr assim, né? Que no mais eu sou mulher é o que a gente escuta, né? Elas que trabalhem, né? Elas que se lasquem, e eu sou, né? Alguma coisa do tipo. Só que quem acaba sofrendo, né? É a mãe da criança e a criança, né? Porque a mãe da criança, né? Como mulher não tem muito o que fazer. Se não arrumar um bom, né, programa para dar um jeito, não vai conseguir, né? Porque se fazendo certo do jeito que é o que tá né, dentro do seu, né? Olha, dá uma olhadinha lá, olha lá, né? Então a gente tentando fazer o certo hoje, não vai, né? Não vai. Então,
né, o que nos sobra, né? Ou entrar no, né, numa condição dessa, que não é fácil, não é fácil isso aí, não é? Então, assim, o que que nós iremos fazer, não é? Rezar para se manter viva, né? Porque muita gente aqui me criticou, falou: você está se mantendo, você está querendo se manter sobrevivente, né? Que a pessoa falou. Ué, mas se o caso dessa senhora aí, a Cássia, se ela morreu mesmo, né? Por, e se ela se estragou, né? Por um sonho do qual ela queria ser cantora, não é mesmo? Ela queria ser cantora, né? E aí, filha, né? Ela foi atrás, ela conseguiu? Conseguiu, né? Mas infelizmente perdeu a vida, perdeu o filho, né? Quem levou foi a outra, né? Quem conseguiu conquistar outros interesses, talvez de marido, de dinheiro, posição social, foi essa Maria Eugênia, né? Porque a Cássia Eller ficou sendo lembrada como a cantora, né? Usuária de droga, que diz, né? Usuária de droga, cantora, é, viciada, né? Garoto de programa. Então, assim, muito triste isso, né? E eu acho assim que de um certo jeito, né? A pessoa falou assim: não, mãe, deixa o seu filho morar com o pai, porque tem muito pai que não quer que o filho, não quer nem ver a criança, né? Então, mas o certo é isso, não é? Quando a mãe separa do pai, né? Os pais, a postura do pai é largar a mãe, não querer ver realmente a criança, né? Se não mais, né, deposita o dinheirinho que cabe a criança, né, para alguma coisa. No mais é a posição de um pai que é separado, divorciado, né? No mais é isso. Agora, quando isso não acontece, né, então aí o pai que vivo, que é o caso do meu filho, está, né, ele vai, né, querer, então, e também da madrasta, né, porque a madrasta disse que o enteado, né, também não tem contato com o pai, né? Então, eles estão, bem na verdade, estão usando a criança como escudo, né? Para escudo e troféu, né? Manipulando, né? Porque tentativa de homicídio aconteceu comigo, né? Então, já criou-se um mecanismo meio de vida, né? Criou-se um mecanismo meio de vida, né? Com isso aí. Então, né? O menino não corta o cabelo, né? Porque o enteado lá é esse estilinho aqui, ó. Fumante, cabelo, num calor de 40 graus de Rio de Janeiro, né? A pessoa não cortar o cabelo, sendo um homem, né? Vamos dizer assim, né? Olha lá, não é? Isso é mais visível para a mulher, né? Estilinho de cabelo, né? Então, assim, às vezes a gente também quer manter uns cortes, né? Condizente, né, o que está fazendo com a criança, né? E se a criança, né, como homem, né, porque o ambiente às vezes, né, faz a cabeça, com certeza, né? É o ambiente que você vive, né, que você frequenta, né? Então esse é o ambiente do qual meu filho está convivendo, né? Apesar de todo mundo não querer falar que ambiente que ele está frequentando, que ambiente disso, que ambiente daquilo, já tá na cara, né? Uma mãe que ama muito seu filho, que está focada, né, na sua condição, né, vai estar atenta, né? A mãe que quis ter o filho, e por mais vai dizer aí, né? Mundo difícil hoje em dia que existe, né? Ela não vai se deixar omitir,
né? Porque é o que diz, né? Se o papo reto não é falado, né? A pessoa fica evitando, então, conspirações, né? Das N coisas aí que existem. Olha a cara desse homem, parece um palhaço assassino, não é só eu que acho que esse homem parece um palhaço assassino, né? Que ele vem fazer propaganda aqui, 7 em 1 na internet, né? Só que acho que o cursinho dele é outra coisa, não é faça do limão uma limonada, né? Então é isso, né, gente? O que eu estou vendo, né, e o que eu estou sentindo é isso. É teoria da conspiração, porque não tem outro motivo, não é verdade? Então quem não se posiciona, quem não manda o papo reto, né? Não é uma fofoca, não é um aumento mais no invento, né? É o que está transparecendo. Não é verdade? Se você colocar lá na prova que 1 mais 1 é 20, né? 1 mais 1 é 20. A professora, o professor, ele vai entender que o zero à direita é o quê? É 20 ou é 2? Não é? Então, não é? E muitas vezes isso acontece na escola, infelizmente, né? Muitas professoras, né, professores, se o pai e a mãe não se desdobrar em casa, né, para ensinar a criança não vai aprender, e ainda não é nenhuma questão indisciplinar, né? Porque se ainda é aquela sala de aula que a molecada, né, é insuportável, sem educação, né? Aí não tem jeito, parece que tem uns professores, né, que bons que estão em escola errada, sala de aula errada, né? As crianças sem educação, mal educada, e professores ótimos, enquanto às vezes outros professores, né, excelentes, muito bons, né, estão aí em sala de aula errada, né? Acho que deu para entender. Agora esse moço aí, né, que é o pai é o filho da Cássia Eller, que é essa madrasta Maria Eugênia que chama, né? Que ele chama de mãe. É o que sobrou para ele, é o que a sociedade colocou para ele. Talvez ele se sinta difamado com isso, talvez, né? Mas a mãe dele, no caso, o que foi divulgado, morreu, né? A mãe dele morreu, né? E a madrasta, né? Que você vai falar que não é interesse, claro que é, não é? É um valor de dinheiro que a madrasta dele investiu, né? Ela não quis, em partes, né? Perder a fama que ela conquistou com a Cássia Eller, para dizer, né? A verdade é isso aí, né? Desculpa ele dele ter que ouvir isso aí, mas às vezes como ele tá vivo, né? Ele pode querer, né? É, sendo homem, né? Construir a vida dele, né? Apesar de toda, sei lá, a dor dele, né? Porque ele viveu nesse ambiente aí, não é? Então, fácil não é, né? E talvez ele também, imagino, né? Porque como a madrasta não é mãe, é madrasta. Se ele teve algum, né, algum lancezinho com a madrasta, ninguém sabe, né? Porque se as mães, né, se ele foi abusado, né? Se ele foi abusado sexualmente, né, para ele é difícil também isso aí, não é? Não é fácil. Agora, a mãe morreu, os avós, né, ficaram meio que sem assim. Como que nós vamos fazer? Não sei, ninguém foi lá entrevistar os avós, parece que a madrasta pôs a mão, ninguém deu entrevista, porque isso vai interferir, né? Então, assim, ainda mais a equipe, né? A família de televisão e mídia, né? Que o menino indiretamente conviveu, assistiu, ouviu falar,
não é? Então isso aí é muito triste, né? Então, assim, na minha visão do que foi noticiado, do que eu estou passando, né? Do que eu estou passando. Então, eu vejo, né, que com meu filho tá com cabelo comprido, num calor de Rio de Janeiro, sendo homem, isso pra mim tá muito absurdo, né? Um menino que não é nem Mauricinho, né? Não é nem Mauricinho que, né? Que um Mauricinho adolescente, né? Que tem que, sei lá, tá se preocupando com o exército, com vestibular, com trabalho e faculdade, né? Que tá fazendo? Cuidando do corpo, cuidando dos estudos, não é? E dessa parte financeira aí, não é? E a família também, né? Porque se uma hora, né, a casa cair, vai correr para onde? Para madrasta, que é sapatona? Que é dinheiro? Eles não têm vivência. Eles não têm, não é? Então, assim, isso aqui é uma preocupação forte. Então, tá aí o vídeo, viu? Então, até mais.